Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Venha em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Essa é a nossa oração, essa é a nossa busca, nossa saudação a todos que estão aí, esse exército maravilhoso aqui ao vivo, pelo Zoom. Que lindo, que bênção ter você aqui, família de Deus. Seja muito bem-vindo. Você também que está pelo YouTube, ok? Você que vai assistir em qualquer horário. Nós estamos aqui numa busca que cremos que é o que Deus espera de nós, modelar a Cristo. O Plenos em Cristo tem esse propósito. Tudo aquilo que falta em mim, eu sei que tem sobrando na pessoa de Jesus. Ele é pleno, ele é absoluto. E todas as virtudes que ele tem, eu estou precisando. Então, é isso que estamos fazendo aqui, orando, testemunhando e meditando, buscando modelar, pegar o molde da pessoa maravilhosa de Jesus. Seja muito bem-vindo. Minha saudação para minha guerreira Erite. Bom dia, pastor. Bom Bom dia. dia, família de Deus. Está sendo tão maravilhoso estarmos aqui juntos, né, pastor? Está sendo muita alegria. E cada manhã meu coração está cada vez mais feliz e esse grupo aqui, essa família no YouTube, as pessoas estão realmente felizes de estarem aqui cedinho para adorar o nosso Deus e estarmos juntos. E hoje nós temos aqui para testemunhar conosco um casal muito querido, a Fran
e o Ismael. E eu tenho um carinho todo especial por eles e aprendi, assim, de uma forma muito linda, a conhecer mais ainda da extensão do que Hilde deixou para a gente de legado. E a Fran e o Ismael, eles continuam agora aquele pequeno grupo que a Hilde fazia, pastor. Tinha toda sexta-feira, eles estão dando continuidade. Já é a terceira ou é a segunda, terceira vez que eles estão fazendo. E a gente está muito feliz de tê-los aqui hoje conosco para testemunhar do que Deus tem feito na vida deles também. Sejam muito bem-vindos, Fran e o Ismael. Obrigada, Elide. Obrigado, Elide. Pastor, a gente pode falar já? Ok. Sim, bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos. Alegria tê-los aí. Pode Então, falar, sejam bem-vindos. Queremos ouvir o nós, mover de Deus através da vida de vocês. Amém. obrigada. Nós estamos acompanhando as 40, são 40 dias, né, que vocês estão fazendo pelo YouTube. Está sendo uma bênção nas nossas vidas também. A gente não consegue acompanhar no horário certinho, porque nesse horário normalmente eu já estou trabalhando, então eu não consigo acompanhar pelo Zoom, então eu acompanho sempre pelo YouTube. Eu vou trabalhando, fico ouvindo e tá tudo certo. Ontem, especialmente, foi uma bênção, eu achei muito bom tudo que o senhor falou, o testemunho foi muito forte, tocou muito no meu coração também. O Ismael está aqui comigo porque praticamente todos os testemunhos que nós vamos contar entre hoje e amanhã, os dois participaram, então se eu esquecer alguma coisa, ele me ajuda, que eu não sei falar muito bem assim em público, né? Eu gosto mais de falar no face to face. Mas eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro. Dinheiro sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, principalmente aqui nesse país, né? A gente chega aqui, a gente quer ganhar dinheiro, dinheiro para pagar as contas, dinheiro para ajudar pessoas. Graças a Deus eu não sou egoísta a ponto de segurar o dinheiro para mim, mas eu gosto de ajudar, eu gosto de dividir, mas eu gosto de ter dinheiro. Então, desde pequenininha, dinheiro sempre foi uma coisa que mexeu assim muito comigo. E passou bastante tempo, o Ismael e eu nós casamos, nós já estamos já quase 20 anos juntos, e a gente precisa assim tomar muito cuidado quando a gente trata de assuntos principalmente com relação a dízimos e ofertas. Por quê? Porque a gente acha às vezes que a gente pode fazer o que a gente quiser com as coisas de Deus, e as coisas de Deus são muito santas. E quando a gente casou, nós éramos novinhos, 24, 26 anos, e a gente achou assim, pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E quando a gente recebia o dinheiro, o salário, era muito pouquinho, na época, e a gente achava assim, ah, não, esse mês não vai dar para dar o dízimo e oferta, então a gente vai marcar aqui no caderninho tanto o dízimo, porque a gente dava os dois desde sempre, 10% cada um. E vamos marcar aqui no caderninho, e marcando aqui no caderninho a gente devolve mais para frente, não tem problema. E as coisas foram se atropelando, a coisa não dava certo, e aí acabou que na época, a gente está falando de 20 anos atrás, nós estávamos devendo como R$ 2.000 de oferta e dízimo, e era assim, muito dinheiro naquela época, muito dinheiro. E aí, eu consegui um trabalho, e eu não tinha umas roupas bonitas assim para ir trabalhar. E a minha sogra e meu sogro, eles sempre ajudaram a gente, assim, quando a coisa apertava, e a gente não pedia, mas eles falavam, ó, depois tem um dinheiro lá na sua conta. Na época, esses 2.000 eram assim, acho que eram 800 mil, 1.200 meu e 800 do Ismael, que a gente estava devendo para Deus. E o Ismael tinha ido me buscar do trabalho, e ele falou assim, amor, o pai e a mãe depositaram R$ 2.000 na nossa conta para comprar roupas para você poder ir trabalhar mais bonitinha e tal. E eu falei assim para ele, amor, mas quanto que você tá devendo de dízimo e oferta mesmo? Aí ele falou, eu tô devendo 1.200. Ele falou, e você? Eu falei, eu tô devendo 800. Amor, seu pai nunca depositou R$ 2.000 na nossa conta. Isso aqui é uma prova que Deus está fazendo com a gente. Eu vou continuar com as roupas feias que eu tô trabalhando, não tem problema, e nós vamos devolver o dízimo e oferta atrasado. E a preocupação do Ismael na época era, como que eu vou falar isso para os meus pais? Porque o meu pai não é adventista. Na época não era, hoje ele já é.
E eu falei, como que eu vou falar isso pro meu pai? Meu pai depositou para comprar roupa. Como que eu vou falar para ele que eu vou devolver dízimo e oferta atrasado? Eu falei assim, amor, eu não sei como a gente vai falar isso para ele, mas nós vamos fazer isso e nós vamos provar, porque a Bíblia fala que a gente tem que provar a Deus e Deus vai fazer o milagre acontecer. A gente devolveu o dízimo e oferta atrasado, chegamos lá, conversamos com ele. Nossa, a cara de decepção do meu sogro na época foi assim cortante pra gente, foi muito difícil. Mas logo o tempo passou, meu sogro tinha dado um Fiat Uno 91 pra gente, né? E era muito velho esse carro, dava muito Já tinha mais problema. de 10 anos de uso. É. E aí, na época, a gente morava na zona leste de São Paulo, em Arthur Alvim, e a gente frequentava a Igreja da Penha. E aí a gente tava indo almoçar na casa, e passou assim um tempo, já tava já uns meses com o carro, e aí a gente estava indo almoçar na casa de um amigo nosso, e o Ismael tava dirigindo e tal, do nada o carro morre, do nada, morreu. Tava na esquerda e apagou o carro. Parou de funcionar na hora. E aí ele jogou pro acostamento o carro. Eu falei, Samor, e agora? Ele falou, não sei. E ele batendo a chave, batendo a chave, batendo a chave. Nisso nós ligamos pro nosso amigo, Bacana. Não sei se alguém aqui conhece ele, o Alexandre Bacana. Ele é muito conhecido aqui na igreja de Newark. Aí o Bacana, a irmã dele principalmente. Aí o Bacana, ele falou assim, eu vou falar com o mecânico que tá vindo almoçar aqui em casa para ele ir aí, pelo menos para ajudar vocês a rebocar o carro aqui para casa. Quando o mecânico chegou, ele falou assim: Vocês bateram a chave do carro? Aí o Ismael falou assim: Nossa, várias vezes. Ele falou: Olha, isso aqui é. Gente, eu não entendo nada de carro, eu vou falar o que ele falou e espero que alguém entenda. Ele falou assim: Isso aqui é correia dentada. Se você bateu a chave, acabou com o motor, acabou com tudo. Vocês vão ter que. Pode comprar um carro novo, porque se o carro já estava dando problema, pode comprar um carro novo. Aí o Ismael falou assim: Amor, vai ser só trocar a correia dentada, porque a gente é muito fiel a Deus, a gente tá fazendo tudo certinho de um tempo pra cá, com relação a dízimos e ofertas. E ele falou assim: vai ser só correia dentada. Quando ele ligou pro pai dele, o pai dele, Ismael, acabou com o carro, agora já era. E assim, o meu sogro naquela ainda chateado com a gente por causa da história dos R$ 2.000, né? E aí o Ismael chegou para ele e falou assim pro pai dele: Não, pai, vai ser só correia dentada. E ele levou para trocar no mecânico o carro, ficou um tempo na casa do nosso amigo, levou no mecânico e foi só correia dentada. E o mecânico falou: Quantas vezes você bateu a chave? Ele falou: Várias vezes. Ele falou: Nossa, era para estar assim com o motor todo ferrado. E deu tudo certo e foi só correia dentada. Então, você vê, talvez, eu não estou falando que porque a gente devolveu o dízimo e oferta atrasado, que é por causa disso que isso aconteceu, mas Deus, ele abençoa quem é fiel a ele. Deus, ele derrama bênçãos quando a gente para de viver uma vida de religiosidade e a gente passa a ser cristãos de verdade. Passou o tempo, nós viemos para os Estados Unidos e a gente sempre com problemas financeiros, assim, sempre apertado, o dinheiro não dava para nada. A gente chegou aqui nos Estados Unidos com uma dívida de R$ 80.000, porque estudando e correndo atrás das coisas e nada dava certo no Brasil. Quando nós chegamos aqui, eu tive muita dificuldade para começar o meu trabalho, porque eu não falava nada de inglês e eu não entendia os materiais de limpeza, os produtos de limpeza, eu não entendia nada. Esse foi, assim, para mim, a maior prova de que nós não dependemos de pessoas para nada, principalmente financeiramente, que quem provê é Deus que está lá cuidando da gente sempre. E eu comecei a frequentar a igreja do Queens e tal, e depois do Queens, lá eu aprendi muita coisa com os irmãos da igreja, sobre espiritualidade, sobre culto em família, e foi muito bom porque a gente não tinha isso no Brasil. E alguns já conhecem esse testemunho, então eu peço perdão, peço licença para quem não conhece, para quem já conhece. É, eu decidi criar um material para fazer um treinamento de house cleaner para ajudar as meninas aqui em Newark, que estão chegando aqui na cidade, a conseguir trabalho, porque não adianta a gente ajudar só com comida e dinheiro, porque isso acaba rápido, a gente tem que ensinar a trabalhar. E aí, com isso, a gente ensinou na época, em 2017, quando eu tive essa ideia, mais de 60 famílias. E foi uma bênção, a igreja ficou lotada, as visitas vinham para a igreja, era muito legal. Por causa desse treinamento, porque eu anunciava no Facebook, uma moça, uma mulher, que ela veio para cá com o marido era engenheiro e tal, e ela é brasileira, ela me contratou para trabalhar na casa dela.
ela me deu um trabalho que ela pagava US$ 300 por dia para mim. Era muito dinheiro em 2017, US$ 300. Hoje em dia ainda é muito dinheiro, US$ 300 por dia. E fora isso, eu entrei na casa dela em outubro, quando foi em dezembro. Ela falou assim para mim, Fran, eu tô passando por uma dificuldade muito grande no Brasil e eu vejo que você é uma mulher de oração, você é uma mulher que você jejua, você ora, e faz muito tempo que eu deixei a igreja, porque eu não gostava muito de ir na igreja, mas eu era da igreja batista. E eu queria que você orasse por mim, porque uma mulher no Brasil vai acabar com o meu dinheiro, com a minha reserva. Aí eu falei, mas o que que aconteceu? Ela falou assim, ela me processou porque eu estava pagando por fora, eu não estava pagando o INSS e as coisas que tinham que pagar diretamente para a contadora, eu não sabia que tinha que fazer isso. Então eu pagava ela, uma parte era o salário, a outra parte eu fazia dois depósitos, era para ela prover e pagar fundo de garantia, as coisas que ela precisava pagar. INSS, essas coisas. E ela não pagava. E aí, e eu achando que ela estava pagando, ela falou que estava tudo certo. E ela ficou 4 anos comigo, e agora o juiz deu em primeira instância que eu tenho que pagar R$ 250 mil para ela. E ela falou assim: eu ofereci para ela R$ 60 mil para fechar esse assunto, e ela falou que não, que ela quer ir até o final. Ela falou assim: olha, tá bom, então nós vamos até o final. E eu quero que você ore, porque eu vou recorrer ao máximo que eu puder. Isso foi em dezembro, a gente jejuou, orou. Aí, quando foi em maio, aí aconteceu muita coisa de dezembro até maio. A gente, Ismael e eu iríamos fazer 10 anos de casados naquela época. E assim, a vida sempre muito complicada, muito difícil. Eu formando o meu schedule, Ismael, por algumas razões, ele teve que sair do trabalho dele, que ele já estava quase 2 anos no trabalho. E foi muito complicado, assim, ficou assim uma bola de neve na nossa vida. E aí eu brigando com Deus, falei, Deus, a gente é fiel, tanto nos dízimos quanto nas ofertas, a gente está fazendo tudo certinho em termos de religiosidade. E eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei de onde que a gente vai pagar o Brasil, as dívidas que a gente tem lá, e como que a gente vai sobreviver nesse país. Está muito difícil. E eu brigando com Deus, e Deus falando assim para mim: não, não são pessoas, não é você. E a Márcia, que é essa pessoa que me ajudou na época, que pediu a oração na época, ela falou assim para mim: Fran, o meu filho, em dezembro, meu filho me pediu um fone de ouvido de US$ 250 de presente de Natal. Jamais eu vou dar um dinheiro desse, um fone de ouvido. Pensei, nossa, né? Poxa, US$ 250 não é muito dinheiro, mas para ela, principalmente, não era muito dinheiro. Mas tá bom, fiquei na minha, não falei nada, né? Quando foi em maio, ela me ligou e ela falou assim: Franzinha, ela me chamava de Franzinha. Franzinha, eu, eu fiz um pacto com Deus. E eu falei assim para Deus: Deus, na época que ela me falou desses R$ 60 mil, eu falei, nossa, Márcia, por causa de quase esse valor, eu tô aqui lavando as suas privadas, porque eu podia estar lá no Brasil, eu sou pós-graduada no Brasil, podia estar ganhando dinheiro lá, fazendo tudo lá, mas por causa de estar investindo muito em faculdade boa e não sei o que, coisas de renome no Brasil, eu tô aqui lavando as suas privadas. E a mulher vai e ela recusa R$ 60 mil, sendo que você já tinha pago tudo certinho para ela, e ela. E eu falei assim para Márcia, eu falei, olha, Márcia, eu vou orar assim por você. Quando foi em maio, a gente tinha feito 10 anos de casado, e assim, tudo muito difícil, muito apertado. E eu falei assim para, aí a Márcia me ligou, a Márcia me mandou mensagem, falou assim para mim, Franzinha, eu fiz um pacto com Deus essa semana. Eu falei, ela falou, então, eu falei para Deus assim, Deus, a Franzinha tá aqui, ela trabalha direitinho, ela é trabalhadora, ela é uma filha tua, ela falando com Deus, coisa que ela nem fazia mais isso. Ela é uma filha tua e eu quero fazer um pacto contigo. Eu já estava contando com R$ 60 mil perdidos, porque era o dinheiro que que eu ia dar para ela. Então, como eu já estou contando com esses 60 mil perdidos, se na próxima semana, que foi a semana que passou que ela estava falando comigo, se na próxima semana o senhor me der menos de R$ 60 mil, a diferença eu vou dar para a Fran ajudar a pagar a dívida que ela tem do Brasil. Ela falou, Franzinha, tem um cheque de R$ 30 mil aqui esperando por você. E aquilo para mim foi assim, foi Deus falando comigo. Fran, fui eu que fiz. Fui eu que fiz, porque ela não deu um fone de ouvido de US$ 250 pro filho dela. E ela tá te dando um cheque de R$ 30 mil, que na época era US$ 10 mil. Então, assim, Fran,
eu tô cuidando de tudo. E aquele cheque, todas as vezes que a minha vida, eu penso assim, qualquer coisa que, ai, nossa, poxa, tá apertado aqui, tá difícil aqui, eu falo, é Deus que provê, é Deus que é o dono do ouro e da prata, o seu único, a sua única tarefa, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Pois ela fez um cheque, a conta dela ainda era no Brasil, ela fez um cheque no nome do meu sogro, o meu sogro foi lá, depositou o cheque, pagou as contas que tinha que pagar, e assim, depois a gente conseguiu mais dinheiro, pagou o restante, mas 30 mil foi uma coisa assim que aliviou Uma muito, bênção, gente. muito. E todas as vezes que a coisa aperta, o Ismael olha pra mim e fala, amor, 30 mil. 30 mil. E aí eu falo, tá bom, amor. Então, quando eu começo a querer desesperar, ele já fala, amor, 30 mil. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho de hoje. E eu espero que Deus ajude a gente a não viver uma vida de religiosidade, mas que a gente entenda que tudo que Deus colocou na Bíblia é Cristo. Tudo. Desde dízimo e oferta, desde dinheiro, desde de bênçãos para as nossas vidas, tudo é focado em Jesus. E quando você foca em Jesus e você entende que Ele é o Senhor da sua vida, não tem como dar errado. Por mais que a gente pense que está dando errado, é porque a gente está planejando as coisas, mas Deus tem outros planos para nossa vida. Então tá sempre dando certo, nunca tá dando errado. Obrigada, esse é o meu Bom, testemunho e a gente se vê amanhã. que lindo, que lindo. Olha, não desliga sua tela ainda não. Uma pergunta aqui, Fran. Como isso te impacta e talvez numa palavra, numa frase, que princípio e que valores você absorveu dessa caminhada de, de tantas renúncias e se colocar ali de forma fiel? Como que isso impacta quem é a Fran antes e depois dessas experiências e dessas decisões? Eu era uma menina muito triste, eu era uma menina muito ansiosa, muito preocupada e que eu achava que eu ia, como eu sempre resolvi tudo sozinha na minha vida, desde os 17 anos fora de casa, desde 12 anos de idade trabalhando fora, cuidando de criança, fazendo um monte de coisa no Brasil para conseguir ganhar o meu dinheiro. Eu tinha uma relação com o dinheiro de que eu posso, eu faço, eu dou conta. E quando eu percebi que não era assim, que era Deus que estava cuidando, eu comecei a ser mais feliz. Por quê? Porque eu descanso nele, ele é o meu pai, ele vai me ajudar em tudo que ele precisar. E outra coisa que eu percebi também, que é bíblico, é que quanto mais a gente doa, mais a gente ajuda pessoas. E sem ficar cobrando, sem ficar assim, tipo, ah, não, olha, pô, sem ficar esperando alguma coisa em troca. Olha, lembra que eu te fiz naquele dia? Então, ó, poxa, olha o que que a pessoa fez, que não sei o quê. Não. Você tá doando porque é Deus que tá provendo para você e você tá abençoando as pessoas. Agora, o que a pessoa vai fazer ou não, se ela vai retribuir ou não, aí não é um problema seu, é Deus que vai acertar isso com ela. Então, quanto mais, gente, é incrível, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais bênçãos Deus dá. Essa semana mesmo eu consegui ajudar uma pessoa com um valor alto. Eu não quero falar nomes porque algumas pessoas vocês conhecem e tal, e com um valor alto, pois ontem eu fui trabalhar. E durante o trabalho, ela pediu para eu limpar um quarto e um banheiro extra. E porque eu limpei um quarto e um banheiro extra, a mulher me deu de tip exatamente o valor que eu ajudei a pessoa que eu não estava esperando. Então, assim, é muito incrível. Quanto mais eu ajudo as pessoas, quanto mais eu ajudo a igreja, quanto mais eu ajudo projetos, mais Deus devolve para mim. E às vezes ele devolve em quantidades maiores do que eu ajudei. Não que é uma barganha, olha, Deus, eu vou ajudar. Não, mas é uma coisa que é natural. Aos pouquinhos você vai ajudando, você vai abençoando pessoas como você puder. É com o tempo, é com dinheiro, é com qualquer coisa, com uma comida que você faz, é uma reunião, qualquer coisa que você puder fazer para ajudar alguém, Deus ele retribui em dobro para você. E quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer isso de coração, tanto que é tão natural para a gente ajudar as pessoas e que a gente não pensa nas coisas que a gente está fazendo. Desculpa, amor, é que ele tá tô colocando a mão no rosto dele. A gente não pensa nas coisas que a gente está fazendo porque é uma coisa que virou natural. Assim, no começo eu falava, nossa, mas eu vou ajudar. A gente tem vários testemunhos sobre como que Deus falou no ouvido, principalmente do Ismael. Falou, olha, ajuda uma pessoa. E aí, quando eu ligava para a pessoa, o Ismael falou assim, amor, eu queria dar $200, reais, não sei, para tal pessoa. Quando eu ligava para a pessoa, nossa, Fê, eu tô passando por uma situação assim, assim, assim. Eu falei, nossa, mas de quanto você tá precisando? Olha, R$ 200. Eu falei, cara, vem cá, o dinheiro tá aqui na sua
tá aqui em casa, é só pegar. É Deus que tá te dando, não precisa me devolver, tá tudo certo. Então, coisas que foram acontecendo, assim, que Deus fala com a gente, Deus fala. Teve uma vez um rapaz daqui da igreja de Newark que Deus colocou no ouvido do Ismael. A gente nunca, nossa, nem tinha relacionamento com ele, só conhecia assim mais de oi, tchau. Colocou no ouvido do Ismael, ele ajuda tal pessoa, dá esse dinheiro para tal pessoa. E a gente tem assim, hoje, antigamente a gente dava 10% de dízimo, 10% de oferta. Hoje nós temos 10% de dízimo, 10% de oferta e 10% para ajudar as pessoas. Por quê? Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Quanto mais a gente ajuda, mais Ele Não dá. É falta. incrível, não falta nada. E quando a gente pensar, "Ai, esse mês vai faltar. Nossa, entra um trabalho extra, entra alguma coisa. Deus sempre dá o jeitinho dele, nunca falta. A gente não tem uma vida chique, não mora numa casa assim, uau, uau, sonho americano, mas a gente tem o essencial para ser feliz e para tudo. E eu agradeço muito a Hilde. Por que que eu agradeço a Hilde? Porque a Ildinha, toda semana, eu só ia contando, como eu tô contando para vocês, e ela falando, Fran, você viu como que Deus fez isso? Você viu como que Deus fez aquilo? Você viu como que Deus, sempre Deus, 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 Deus. E às vezes ela falava assim para mim, ela vivia me chamando para contar testemunho. Eu falava, Hilde, eu não vou falar em público de jeito nenhum. O último que eu fui, que o único que eu fui, os outros eu mandava vídeo, que era mais fácil para mim, foi na vigília que vocês fizeram aí no Queens, no período da tarde, foi muito bom, foi uma bênção na nossa vida aquela vigília. E eu falava assim, Lídia, mas o que que eu vou falar? Ela falou, menina, você tem tanto testemunho, garota, não, vamos lá. Eu falando, então me ajuda, porque você sabe mais da minha vida do que eu, então conta pra mim, o que que você quer que eu fale? E ela, olha, dessa vez eu quero que você fale isso e isso. E eu fui lá e falei exatamente o que ela queria que eu falasse. Mas é que muitas vezes a gente tá fazendo as coisas e pra gente é tão natural que a gente não entende que aquilo que a gente tá fazendo é um trabalho missionário para Deus. E aí, de tudo ela via trabalho missionário. Tudo que a gente fazia, pra gente é natural, só tô ajudando, só tô fazendo, só tô orando, só tô isso. A gente nem lembra que é tão parte da nossa vida que a gente não lembra disso. Ai, eu estou fazendo para Deus. Não, a gente nem. Aí eu digo, não, garota, mas olha, tem esse grupo, tem isso, tem aquilo. Não, você vai lá contar. A nossa igreja precisa saber. E para mim era tipo tão. Ok, é tão normal que eu nem sabia que aquilo podia ser um testemunho para alguém, entende? Que lindo. Gente, fantástico. Louvado seja Deus, Fran, por sua vida, Ismael. A gente ficaria aqui um bom tempo ouvindo, porque isso é o mover de Deus. E quando ele está acontecendo, muitas vezes a gente não percebe mesmo. Mas o que acontece, ou eu posso dizer o que acontecia na mente da Ildizinha, que impacta todos nós, é que ela já tinha clareza da missão do reino e a intencionalidade dela era muito alta. Então, ela conseguia ver em cada situação, em cada oportunidade, o mover de Deus e uma maneira de abençoar alguém. E é incrível o que Deus trouxe aqui. Nós vamos trabalhar o tema de hoje, é muito Jesuscidência, porque o princípio de hoje é investimento. Olha o título, investimento. E vocês vão ver como essa mensagem vai conectar. E eu já posso dizer para você, a Fran está aqui. Fran, você me disse alguma coisa do que você iria falar? Eu te falei para você falar alguma coisa hoje aqui ou não? Não. Não. Então, Inclusive, eu ia contar outro testemunho, eu falei, e a tua semana toda assim, não, fala de dízimo, fala de dízimo. Eu falei, tá bom, vou falar, mas eu queria contar um outro que eu pedi pro Ismael contar amanhã, que a gente vai contar meio junto amanhã também. fantástico. Amanhã a gente se encontra de novo para o testemunho e nós vamos agora conectar tudo isso. E eu quero convidar você que assimila a visão do reino, você é geração final do povo de Deus aqui nesse mundo, antes da volta de Jesus. Nós vivemos valores do reino de Deus e expandimos esse reino. E há um pensamento, Fran, Ismael, que diz que cada empresa, cada companhia é um armamento do reino. Então, nossa vida não está assim à deriva. Nós não estamos aqui para viver uma vida comum. Queridos, é muito triste as pessoas que vivem para a sua necessidade, vivem por demanda, não conseguem compreender um propósito maior. Vocês acabaram de ver aqui um casal que vive uma vida igual a de todo mundo, lutando, trabalhando muito, e eles dedicam 30% de forma oficial, intencional, do seu orçamento
para assuntos que estão ligados à eternidade. Então, tudo isso vai conectando para nós compreendermos o que é o princípio de hoje. Vem comigo, eu te convido para nós pensarmos hoje no princípio investimento. 33º dia, plenos em Cristo acontecendo, investimento. Nós vamos trabalhar hoje bloqueios importantes de escassez, de falta de confiança em Deus, em si mesmo. Então, nós temos alguns assuntos de negligência, ok? Bloqueios de negligência, de falta de confiança e escassez. A mentalidade de escassez. E nós acabamos de ver no testemunho da Fran a vida de transbordo. A pessoa entende que ela é um fluxo de bênção. Você é bênção, você é um fluxo de bênção. E quanto mais você deságua, mais você transborda, mais Deus pode abençoar. Então, essa compreensão, ela precisa estar muito clara. Muitas vezes, né, a janela do céu está ali, parece que meio fechada, mas também as portas, né, para transbordo estão fechadas. A ideia é pequena, a mentalidade é pequena. Você vai entender hoje que Deus quer que você prospere, porque o prosperar na mente de Deus é cumprir um propósito, é viver segundo um chamado, é muito maior do que simplesmente ter, possuir e curtir algumas coisas boas desse mundo. Deus quer que você e eu desfrutemos do melhor da terra. Ele quer isso, mas isso é uma parte do processo, porque ele cuida de você nos mínimos detalhes. Agora, vamos lá. Será que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Jesus, será que Jesus ele é alguém que investe? Será que Jesus, eu quero pegar a lógica até de investimento financeiro, né? A lógica de você depositar um dinheiro, uma energia financeira em algo e aquilo render dividendos. Será que Jesus é o investidor? Olha só, a parábola dos talentos. Isso aqui é só para nós aquecermos a mente. A parábola dos talentos, ali em Mateus 25, você vai encontrar um senhor, um dono de uma fazenda, e ele chega e dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 talento para outro. O talento, queridos, era uma quantia alta, cerca de aproximadamente 100 mil dólares. Não era um valorzinho, um talento, uma moedinha. Não, era um valor alto. Então, um recebe 500 mil, o outro 200 mil dólares e o outro 100 mil dólares. Você conhece a parábola. Um investe, aplica, multiplica, empreende. O outro também. E o outro esconde e enterra aquele tesouro e fica esperando o servo, o senhor, que ele então achava que iria cobrar tudo dele. Queridos, a Bíblia diz que o senhor da fazenda chega e diz assim: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele diz isso para quem empreendeu, para quem investiu, para quem rendeu aquele recurso. Perceba que no reino de Deus, assim como no reino humano, todo investidor espera retorno. Queridos, Deus, você vai entender que ele é o investidor, ele é o maior de todos os investidores. Então, a lógica de Deus também é essa. Ele deposita algo muito precioso na sua vida, na minha vida, e ele espera retorno disso. Queridos, a gente compreende a lógica de investimento. A gente acabou de ver rapidamente na parábola dos talentos, que Deus, ele espera que nós tenhamos essa mentalidade. O indivíduo que não investiu nada, que simplesmente enterrou o seu talento, ele foi chamado de servo mau e negligente. E ainda recebe a sentença: até o que você tem lhe será tirado. Queridos, que triste. Você e eu recebemos o dom da vida, recebemos tantas qualidades, tantas habilidades, e enterrarmos tudo isso. Então, agora eu e você compreendemos que Deus é investidor. E ele é o maior de todos os investidores.
Queridos, ele é o maior de todos. Por quê? Porque ele investiu em você. E é interessante, conectando o princípio de ontem, o princípio de ontem foi visão. Deus é um ser visionário, Jesus é visionário. Somente quem tem visão consegue investir. Quantas vezes você olha assim, nossa, como essa pessoa chegou aqui, se tornou tão rica? Queridos, o investidor, ele enxerga lá na frente. Enquanto o indivíduo que tem a mente pequena e escassa, medrosa, ele só enxerga o pão de hoje. Ele quer garantir o hoje. Ele se apega, mesmo que ele acumule, né? Ele simplesmente quer se manter. Ele pensa nele. Enquanto o investidor, ele pensa em multiplicar. Ele pensa lá na frente. Ele já tem uma visão mental. Ele já imagina os recursos fluindo e sendo conquistados. O investidor tem uma visão de longo alcance. E agora algo lindo para mim. Deus investe em você. E o investimento dele nada mais é do que o próprio Jesus. Eu fico pensando, ele investiu, Deus, quando nos cria, ele investiu toda a imagem dele, ele dá o direito de nós carregarmos a imagem e semelhança dele. Olha o investimento, nenhum outro ser, nenhuma outra criatura nesse planeta tem a imagem e semelhança. Ele investe a sua própria imagem. Você carrega o DNA de Deus. Agora, você e eu temos, em média, mais de 800, se eu não me engano, 800 ou mais de 1 milhão de horas. Uma pessoa que vive aí 70 e poucos anos, ela vai ter mais de quase 1 milhão de horas. Há um banco de horas que ele vai dar para cada um, em média. Mas não é esse o investimento que eu quero destacar. O principal investimento de Deus na sua figura, na sua pessoa, se chama Jesus Cristo. A prova de que você vale muito, porque tem gente que vive cheio de baixa estima, de bloqueios de autoimagem, tantos problemas, a mentalidade de escassez. Meu amigo, se eu te perguntasse hoje, vale a pena eu investir em você? Vamos imaginar que alguém muito rico chega assim para mim e fala, pastor, escolha 10 pessoas da sua igreja, da sua comunidade, que você vai dar 1 milhão para cada uma. Pessoas que vão empreender e que vão fazer o reino de Deus crescer. Imagina se fosse, será que agora o Espírito Santo quer que eu seja usado por ele para escolher 10 pessoas da comunidade que eu cuido? Seria você o escolhido? Pare para pensar. Queridos, eu quero te dizer que Deus escolheu você e ele investiu tudo. Há um pensamento inspirado por Deus, através de Ellen White, que diz assim, que Deus não investiu nada mais valioso porque não existia nada mais valioso. Ele deu a si mesmo. Agora, se você vale tanto, por que você muitas vezes não tem vivido uma vida compatível ao valor que você carrega, ao valor que você é e tem? Queridos, isso para mim é muito forte, porque Deus é um Deus de investimento e ele investe tudo em você. Eu fico pensando, quem investiria, né, pensando na bolsa de valores, pensando no mundo do business, quem investiria numa empresa, numa companhia quebrada, que está em baixa? Muitas vezes, na realidade, quando você investe em baixa, você ganha. Mas, normalmente, se você pega uma empresa que está falida, ninguém quer comprar. E o planeta Terra, a vida do ser humano após o pecado, é essa empresa quebrada. E agora você vê o rei do universo, dono de todas as coisas, ele investe todas as fichas, todo o seu recurso, todo o seu capital é investido aqui para salvar o ser humano e levantar essa empresa chamada humanidade. Queridos, só alguém com muita visão, com muito amor. E dentro disso, a gente agora vai conectar Bíblia e princípios, ideias. Eu gostaria que o Espírito Santo falasse fortemente ao seu coração. Quando a gente fala aí, nós falamos de cor o texto, né? o versículo lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente diz esse texto, parece que ficou tão comum, tão batido, que as pessoas não sacam, não extraem a profundidade disso. Queridos, ali nós estamos falando de algumas máximas poderosas, porque Deus, o maior ser do universo, Deus, ele amou o maior princípio de todos, o amor. Ele amou o mundo, e aí você mostra toda a vastidão, o amor dele alcança toda a humanidade. Então, o maior ser do universo, com o maior princípio de todos, ele alcança todo o planeta, todos. Você está incluso, o mundo todo você está incluso dele, dentro dele. Queridos, e agora ele deu o seu único filho, aquilo que havia de mais precioso. E aí ele quer que você tenha uma resposta, que você creia nele, para você também não sofrer a maior de todas as desgraças, a perdição e a morte eterna. Então, há uma potência nesse texto. O maior ser de todos, ele investe tudo de si, porque você, e eu posso falar que nem pastor Bulhão, porque você é a coisa mais linda de Deus. Você é precioso, você é valioso. Então, se Deus investe em mim, se Deus é um investidor, por que que eu não sou investidor? Por que que eu não carrego? Por que que eu não vivo uma vida com esse princípio do investimento? Por que que muitas vezes as pessoas vivem escravas do dinheiro? O assunto de hoje, ele envolve dinheiro, porque o mundo do investimento, ele tem esse jogo de você entregar e você retornar. Mas Deus quer hoje ensinar que ele é o maior de todos os investidores. E o investimento maior dele são em pessoas. E você vai entender, dinheiro e pessoas podem andar juntos, ok? Tem muita gente que foi educada. Eu conversava com uma pessoa que dizia, pastor, eu achava que ser rico era pecado. Queridos, Deus não tem problema com quem tem riqueza. O problema é quando a riqueza possui o coração da pessoa. Agora, se você prospera no entendimento de cumprir um propósito e essa prosperidade, ela gera transbordo, você vai entender que quanto mais você tem, mais pessoas serão abençoadas. Meu amigo, você se torna um empreendedor do reino, você é um investidor. Deus investiu em você e você investe naquilo que Deus mais ama, o ser humano. Então, eu já estou aqui dando a lógica, mas você vai consolidar tudo isso dentro da palavra de Deus. Deus amou o mundo, você é parte desse projeto. Agora, olha só, todo investidor, ele tem que estar disposto a correr riscos, ok? Todo investidor tem que estar disposto a correr riscos. A palavra de Deus diz assim, lá em Romanos 8, porque Deus, olha só, mas Deus demonstra o seu amor para nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores, enquanto nós ainda éramos pecadores. Ou seja, ele não tem garantia de que vai dar certo, de que o Crislin vai aceitar, de que o Ismael vai aceitar, de que a Ana vai aceitar. Deus não tem nenhuma garantia, mas ele ama e ele entrega o seu filho, sendo nós ainda pecadores. Há um outro texto lá de João que diz assim, que a luz veio, né? Jesus é a luz, veio brilhar sobre o mundo. E o texto é muito forte, que diz assim, ó, João capítulo 1, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que forte. O Criador do céu e da terra, o Criador do universo, o Criador desse planeta, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Na realidade, na lógica de Deus, ele tanto sabia que poderia dar errado, o próprio risco dele vir ao mundo e não concluir o projeto. Jesus poderia ter falhado porque ele foi ser humano. Ele corria essa margem de risco real. E o mais forte,
ele sabia que muita gente nem iria aceitá-lo. Imagina você investir 1 milhão e você já saber que aquela pessoa não vai valorizar aquele valor, ela não vai dar a mínima atenção para você. Deus investe o mesmo capital em cada ser humano. O sangue de Cristo é depositado, o direito da salvação é depositado na conta de cada ser humano. Queridos, ele não somente corre risco, mas ele sabia que nesse investimento ele teria prejuízos também. Agora, você está entendendo que Deus é investidor, que Deus investe tudo, ele corre riscos e ele está disposto a até ter prejuízos nesse processo. E eu fico pensando, queridos, nós precisamos modelar Cristo, porque Jesus aqui, ele que era o próprio investimento do Pai, ele que era a representação do Pai, investe horas e horas, energia, e ele investe tudo de si. Então, você e eu precisamos modelar hoje que o investimento pessoas, ele vale muito. Existem alguns tipos de investimentos, ok? Então, eu gostaria que você conectasse comigo alguns investimentos que você precisa ter clareza, que precisam acontecer. Nós, ao falar da questão financeira e falar de tanta coisa, a gente precisa entender que existem mentalidades. A mentalidade de ambição e a mentalidade de ganância, ok? As duas têm o seu lado ruim. A mentalidade de ambição, a pessoa troca pessoas por coisas. A pessoa ambiciosa tem essa tendência. E a mentalidade de ganância, ela troca tudo por dinheiro. Agora, que mentalidade eu devo ter? A mentalidade de prosperidade no reino. A ideia de um empreendedor do reino. Então, Deus quer que você seja próspero, porque eu já disse aqui, o próspero, ele cumpre um propósito. Ele desfruta do melhor da terra, porque ele está reinando sobre a terra. Deus quer que você tenha bons momentos com a família, se alimente bem, tenha saúde, que você seja a imagem de Cristo aqui. E ele transborda sobre outros. Agora, quando eu começo a entender essa mentalidade, eu vou investir em algumas coisas. Algumas frentes de investimento. Primeiro, eu invisto em gente, porque gente é imagem e semelhança de Deus. Esse é o principal investimento do ser humano. Quem entendeu o reino, investe em gente. Eu invisto também em ambiente, ok? Deus quer ambiente. Ambiente físico e ambiência, que são pessoas. Então, eu invisto em ambiente. O ambiente que eu moro, a minha igreja, tudo. Deus quer que você invista em ambiente. Deus é amante do belo. Deus fez coisas belas. Então, não tem nenhum problema em ter uma casa bonita, carro bonito. Não. O ambiente, ele promove mentalidade melhorada. Existem várias histórias, eu poderia contar aqui, quando mudou o ambiente, tanto físico quanto de pessoas, a pessoa decolou, a pessoa muda. Você, às vezes, a pessoa tá ali, as mulheres sabem muito bem, mas isso vale para os homens. Coloca, né, dá um tratamento no cabelo e coloca aquela roupa mais alinhada, levanta a cabeça, a pessoa muda. Então, primeiro investimento, pessoas, gente, ambiente, conhecimento, queridos, entendimento teórico, estudar mais, ler mais. A gente viu que os hábitos das pessoas ricas, eles buscam conhecimento, eles não chegaram ali por acaso. Nós precisamos investir em sabedoria, que é aplicar conteúdo, aplicar conhecimento, ter prática, sabedoria. E então você investe em transbordo. Queridos, é muito lindo isso. O que a Fran e o Ismael disseram, para mim, é fantástico, porque está aqui nas minhas anotações. A gente tem um percentual. Eu iria falar de outra pessoa, na realidade, não iria citar nomes, mas eu só conecto. Eu iria mencionar de uma família, de um casal, que eles têm um percentual para ajudar pessoas. E a história deles é muito interessante, Fran, porque eles dizem a mesma coisa. Eles falaram assim, pastor, quanto mais eu estou ajudando, mais Deus está me prosperando.
É incrível. Essa história aqui do nosso distrito aqui, da nossa família aqui pertinho de nós. Gente que separou o percentual, tem lá dízimo, oferta, percentual, claro. Se eu ganhei X, tanto vai ser para abençoar. Então são pessoas que têm a proatividade. Elas entendem que a vida delas está em favor de algo maior do que a sua própria existência e das suas contas que não vão acabar nunca, meu amigo. Conta para pagar, você vai ter até o último dia de sua vida aqui nessa terra. Agora, a oportunidade de abençoar, de marcar vidas, de ser a representação de Cristo, a gente não pode perder. Então, você e eu, vamos conectar aqui. A gente investe em gente. É a prioridade do reino. Você investe em ambiente, em conhecimento, em sabedoria e transbordo. E isso precisa ser intencional. Eu vim hoje para dizer para você, Deus é investidor. Ele espera que você invista. Se ele é investidor e eu sou imagem e semelhança dele, eu também tenho que ser investidor. E quando eu penso na área financeira, eu quero falar algo que eu aprendi e nós estamos buscando viver isso, né? Formar essa cultura aqui na nossa casa. Nossos meninos estão crescendo, estão se desenvolvendo, têm mente de empreendedorismo, mas algo que me chamou a atenção num curso. Nós precisamos ter, em média, 3 fontes de renda. Ah, pastor, como assim? Não, o dinheiro tem que trabalhar para você. Nós deveríamos ser investidores de verdade, ok? De outros negócios, porque você, como filho de Deus, não precisa ficar escravo, refém de um único trabalho e nem também trabalhando que nem louco. Então, quando a gente ouvir falar de cursos financeiros que a gente vai trazer para a igreja, gente para ensinar sobre finanças, organização, você precisa saber disso e viver isso para que o dinheiro trabalhe para você e você tenha mais recursos para transbordar mais e ser um investidor do reino. Gente, como é gostoso você falar assim, vamos terminar essa obra da igreja aqui. E você tem recursos, você faz parte do empreendimento. Vamos ajudar tal pessoa. E você tem condições de sentir aquela coisa assim, obrigado, não estou pedindo, eu estou podendo doar hoje. E aí algo que nós já entendemos. Quando eu ajudo, e o testemunho de hoje foi muito forte nisso daí, queridos, eu nunca tenho direito de esperar e cobrar nada da outra pessoa. Na realidade, eu só agradeço porque Deus já me deu, eu dou e abençoo daquilo que Deus já me deu, e agora eu transbordo. E nesse processo, a pessoa que foi alcançada, que às vezes, se ela sabe quem foi o doador, ela fica com aquele clima de gratidão. Você tem que olhar para ela e falar assim, minha filhinha, meu filhinho, meu irmão, abençoa o próximo da fila. Entenda que Deus fez por mim, agora eu fiz por você, faça pelo próximo. Porque quando você faz a um desses pequeninos, você está fazendo para o próprio Deus. E você segue o fluxo de transbordo. Queridos, como Deus é investidor, você viu que ele vai cobrar. Ele espera que nós multipliquemos talentos, recursos, e isso redunde em crescimento do reino. Compreendendo tudo isso, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: a lógica do investimento tem que ficar muito claro. Deus é investidor. E como eu sou imagem e semelhança dele, eu também sou. Esse é um princípio de quem compreendeu a sua identidade em Cristo. Agora, todo investimento, você corre riscos. Você pode investir em pessoas que lá na frente elas vão fazer algo ruim para elas mesmas ou para você. Você corre riscos, mas você não negou o princípio de investir. Você percebe que o investimento sempre é um aparente tiro no escuro. Você nunca tem certeza do que vai ser o investimento, mas você acredita. E essa é a mentalidade do reino. Eu acredito em pessoas. Queridos, cada pessoa que chega na minha comunidade, eu acredito que ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei quem ela é, não sei, mas Deus sabe. E se ela está ali, é para ser transformada, é para a gente abençoar sobre a vida dela. Então, eu não fico desconfiando, porque eu estou num movimento de empreendedorismo do reino, e aquela pessoa que é ganha para Jesus, mas ela era bandida, tá, mas ela vai ser transformada e vai ganhar muitos.
e a gente pensa de forma muito mais calma, tranquila, do que a pessoa que fica no igrejismo e na religiosidade, como foi dito. Queridos, vamos concluir. Deus espera que você invista em você. Se Deus investe em você, por que que você não está investindo em você? Por que que você tem tanta dificuldade de comprar uma roupa melhor, de arrumar o cabelo, de ir para academia, de investir numa viagem, numa experiência que você busca para você? Meu amigo, minha amiga, eu sei de mulheres que vivem só para casa, para os filhos, e aí a autoestima dela, por ela não dar o mínimo que ela merece, ela não consegue cuidar mais da família, dos outros, ela não tem energia, autoestima, encorajamento, porque ela não se paga, ela não investe em si mesma. E há um princípio claro: se você não se valoriza, por que que os outros têm que te valorizar? Mas hoje eu vim para te dizer que o próprio Deus já investiu tudo em você. Ele está dizendo assim: você vale muito. Então, princípio poderoso de hoje: invista em você. Entendendo que quanto mais você se torna uma pessoa melhor, e esse investimento, queridos, é pagar cursos. O que eu estou passando para vocês aqui, pelo menos 50% eu paguei cursos para ter alguns conteúdos. E agora eu estou transmitindo tudo numa perspectiva do reino e da pessoa de Cristo. Mas eu paguei cursos, eu investi em livros, em network, em comunicação, em momentos de estudo. Mas eu estava pensando em mim. Eu estava pensando assim: eu quero ser alguém melhor. Invista em você. E por fim, o maior investimento de todos: invista em gente. Isso dá retorno. Treine pessoas, abençoe pessoas, tenha a intencionalidade de investir em pessoas. Queridos, esse é o maior legado. Pessoas, elas vão dar frutos para o reino. Pessoas, você vai construir histórias que vão durar para a eternidade. E aí, quando a nossa vida ela é movida por esse princípio, você prospera. E a prosperidade faz parte do projeto de Deus. E quem cruza o seu caminho é abençoado. O seu foco não está em coisas, em dinheiro. Tudo isso são apenas ferramentas para alcançar mais pessoas. Eu sempre penso em estrutura. Eu, eu não gosto de gastar muita energia com estrutura. Mas quando eu penso que aquela estrutura do prédio, da minha casa, vai abençoar pessoas, o ambiente vai abençoar pessoas, vai promover momentos, aí eu fico calmo, tranquilo, porque eu sei, está cumprindo um propósito. Meu amigo, minha amiga, está aí o investimento, o princípio do investimento. Hoje é dia de você ter mudança de mindset, respirar e agora você avançar como alguém diferente, investindo no reino de Deus, entendendo que o reino são pessoas, é o avanço, é a salvação de gente, investindo em você e, e tendo uma vida mais organizada financeiramente, entendendo que a prosperidade financeira ela vai somar para o teu bem-estar e para abençoar outros também. Ok? Vamos nessa? Vamos orar. Respira. Busca agora estar aqui calmo. Se você está em movimento, você, de alguma forma, tente se conectar agora. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, te rendemos louvores, gratidão, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e o teu amor foi provado de forma poderosa, de forma fantástica lá na cruz do Calvário. O Senhor investiu tudo para que nós pudéssemos ter a chance, o direito à salvação. Nós entendemos que a vida de um investidor envolve riscos. Nós entendemos hoje que o maior investimento que podemos fazer são em pessoas. E muitas vezes, para poder investir em pessoas, nós vamos ter que buscar mais sabedoria, mais entendimento, vamos buscar ambientes melhores, vamos trazer toda a segurança, conforto, mas nós precisamos compreender. Hoje, na realidade, nós compreendemos que nós somos o maior investimento do Senhor. E agora nós queremos transbordar essa mentalidade. Eu creio que uma mensagem como essa, um princípio como esse,
quem entendeu, vai tomar decisões, atitudes diferentes, começando por simplesmente mandar o link dessa mensagem para outros. Existem pessoas que precisam ouvir que elas são valiosas e que elas possuem uma missão, uma causa nesse mundo. Na realidade, todos precisamos. Então, nós tomamos posse da nossa identidade de filhos, de imagem e semelhança do Senhor, e nós agora queremos também tomar posse dessa identidade de investidores, de empreendedores no teu reino. Nós não estamos aqui nessa terra, principalmente quem está aqui nos Estados Unidos, para ganhar dinheiro, Senhor. É muito pouco, é muito pequeno para a vida que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui para conquistar pessoas para o teu reino, para desfrutar o melhor da terra, mas para honrar e glorificar o Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor cumpra um propósito. Pessoas vão ser alcançadas através da nossa vida, que não seriam de outra maneira se nós não estivéssemos aqui. E nós vimos isso hoje na história da Fran e do Ismael. Queremos reproduzir isso, viver com sentido, com direcionamento. Queremos prosperar aos teus olhos e que tudo que o Senhor colocar na nossa mão seja multiplicado para a bênção de muitos. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é esse Deus de abundância, é esse Deus que olha para nós e enxerga em nós muitas coisas que nós nem estamos enxergando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nossa gratidão, de forma especial, pela pessoa de Cristo, que é o nosso Salvador, que é tudo para nós. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Louvado Deus. seja o nosso Deus. Que bênção. Amém, Amém. amém, amém. Obrigada, pastor. Valeu, Deus, meu povo. Mais uma vez Gratidão. ousado. Obrigada, Fran e o Obrigada, pastor. Ismael. Deus Obrigado. abençoe a todos. Bom dia, família de Deus. Amém. Bom dia, tchau.